chamou a trabalhar, a messe é grande, a ceifa, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou. Dom de amor é a vida entrega, falou Jesus e assim o fez. Dom de amor é a vida entrega, chegou a minha vez. Vai trabalhar pelo mundo afora, eu estarei até o fim contigo. Está na hora, o Senhor me chamou, Senhor, aqui estou, Senhor, aqui estou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça e vamos trazer o transcendente para o imanente. Hoje nós estamos celebrando a memória de São Francisco de Sales, bispo e doutor da Igreja. Francisco de Sales nasceu na Saboia por volta do século XVI e recebeu o sacramento da ordem e trabalhou muito pela restauração da fé católica em sua pátria. Foi nomeado sucessor dos apóstolos e mostrou o exemplo de verdadeiro pastor a seu clero e a todo o povo. Que a exemplo de São Francisco de Sales sejamos prudentes e vamos dedicar ao serviço a Deus e ao próximo. Como comenta São Francisco de Sales na introdução à vida devota, na criação, Deus Criador mandou as plantas que cada uma produzisse fruto conforme sua espécie. Do mesmo modo, ele ordenou às pessoas plantas vivas de sua igreja que produzissem frutos de devoção, cada qual de acordo com sua categoria, estado e vocação. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsa os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando a boa notícia do reino, curando todos os tipos de doenças e enfermidade das pessoas, e tinham o grupo que não o aceitavam,
Ô gente complicada, como os mestres da lei que não aceitavam o anúncio do Senhor e diziam que ele estava possuído por Beelzebul. E vemos, depois que os mestres da lei disseram isso do Senhor, que ele estava possuído por Beelzebul, que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios, o Senhor argumenta, contando parábolas, falando em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? O nosso Senhor Jesus Cristo conta parábolas argumentando sobre um reino que se divide contra si mesmo, ele não sobrevive, ele destrói, é destruído. Tudo o que se divide, seja numa casa, se houver divisão, não continua. Em uma comunidade, se houver divisão, não continua. Tem que caminhar juntos, que viver a igualdade, que o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta, falando um reino que se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Vemos a lógica, seja numa casa, numa comunidade acadêmica, numa comunidade de trabalho. Se dividir as pessoas, não viver em unidade, em fraternidade, não vai manter-se. E Jesus argumenta, falando assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, o que se divide não sobrevive, é destruído, vai ter um fim, coloca ponto final ali no que se divide. E Jesus continua, falou da divisão, o que se divide é destruído. E argumenta, falando na parábola, ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens. Se entrar na casa de um homem forte não estiver preparado, não adianta. Só depois poderá saquear sua casa. Jesus está argumentando, falando para ser forte e viver em unidade, em fraternidade. Que se dividir não vai conseguir fazer nada. E ele continua dizendo, falando que tudo será perdoado. Tudo será perdoado aos homens, tantos os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Tudo será perdoado. A misericórdia de Deus é infinita. Tudo será perdoado. Tem que ter o arrependimento, a conversão, a penitência, que tudo será perdoado. O arrependimento e não cair naquele delito jamais, se arrepender e fazer penitência. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. É quem não se arrepender dos pecados, não fazer penitência, não amar o próximo, não ajudar o próximo, não viver em unidade, em fraternidade, se fechar em si mesmo. Que quem se fecha em si mesmo, se fecha a Deus Criador, porque não busca a misericórdia de Deus, o Todo-Poderoso, não faz penitência. E por que Jesus nos orienta? Terminando a parábola, argumentando do pecado, que tudo será perdoado. Quem fazer penitência, se arrepender, é perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado.
é quem se fechar em si mesmo, não se arrepender, não fazer penitência, não se abrir ao próximo e a Deus. O que Jesus nos orienta é para fazer penitência e estar vivendo em comunidade, em fraternidade, caminhando junto, na verdade e na justiça. E Jesus falou isso porque eles diziam que ele estava possuído por um espírito mau. E Jesus falou: do que se divide é destruído. Na primeira parte. E na segunda parte, do que quem não se arrepende dos pecados, das faltas, se fecha em si mesmo, blasfema contra o Espírito Santo, não é perdoado. Jesus está chamando todos à conversão, ao arrependimento, que todos se arrependam, façam penitência, se purifiquem e semeiam justiça, amor e caridade. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção da nossa vida, ilumine e guie todos, que todos façam tudo o que Cristo está nos dizendo e façam penitência e permaneçam em Cristo e digam: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Lembrai-vos, ó piedíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido abandonado por vós, quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e implorado o vosso auxílio, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícias e de me alcançar o que vos rogo. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo da Virgem Imaculada, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado a vossa proteção e implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado e atendido. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São Francisco de Sales, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.